Quando a televisão fala, milhões escutam. E no Brasil, por décadas, quem falou mais alto foi a Rede Globo. Mas isso foi informação ou engenharia de opinião? Neste vídeo, vamos mapear os mecanismos da influência midiática no Brasil e entender por que a Globo esteve no centro desse processo. A história da TV Globo, fundada nos anos 60, é a história de uma expansão sem precedentes. Em poucas décadas, ela não era apenas um canal de televisão, mas a principal fonte de notícias, entretenimento e cultura para a maioria dos brasileiros. Em um país continental e desigual, a Globo se tornou sinônimo de mídia hegemônica. Sua força não vinha apenas do tamanho, mas de sua capacidade de entrar nos lares e na mente das pessoas através de novelas, do futebol e, claro, do jornalismo. Mas como funciona essa influência na prática? Não é mágica, são técnicas estudadas pela comunicação. A primeira é o agenda setting, ou agendamento. É a mídia que decide quais assuntos são importantes e merecem a atenção do país. Depois vem o framing, o enquadramento. Uma mesma notícia pode ser contada de várias formas. Quem é o herói? Quem é o vilão? A escolha das palavras e das imagens molda a nossa interpretação. Existe também o gatekeeping, o controle do portão. Os editores decidem quais vozes e fontes serão ouvidas e quais serão silenciadas. Some a isso o priming, a preparação. Ao repetir certas informações, a mídia nos predispõe a julgar pessoas e situações de uma forma específica. E não podemos esquecer o poder das novelas. A teoria do cultivo explica como a exposição contínua a certas narrativas normaliza valores e comportamentos, construindo um imaginário social compartilhado. Por fim, o infotenimento, a mistura de jornalismo com espetáculo que apela mais à emoção do que à razão. Tudo isso repetido diariamente no jornal do horário nobre funciona como um ritual, um verdadeiro condicionamento social. E por que isso funciona tão bem com a nossa mente? A psicologia explica. O viés de disponibilidade nos faz pensar que algo é mais importante ou frequente só porque ouvimos falar sobre isso o tempo todo. O efeito de mera exposição diz que a repetição gera familiaridade, e familiaridade gera confiança. Além disso, somos seres sociais. A confirmação social nos leva a aceitar narrativas que parecem ser a opinião da maioria. Acima de tudo, a emoção vence a razão. Uma manchete dramática ou uma cena de novela ativam respostas emocionais muito mais rápidas e fortes do que uma análise fria e racional. Por isso, esse tipo de conteúdo é mais compartilhado e lembrado. E quando um veículo é visto como uma autoridade, sua voz ganha uma legitimidade quase automática. Imagine uma sequência de notícias violentas, intercaladas com uma novela policial. Isso não só informa, mas altera a percepção pública sobre segurança, muitas vezes gerando mais medo e apoiando soluções punitivas. Ao longo da história, essa influência gerou controvérsias. Durante a ditadura militar, por exemplo, historiadores e críticos documentaram como a grande mídia, em muitos casos, se alinhou ao regime, seja por cooperação ou autocensura, omitindo pautas que eram contrárias ao governo. Em diversas eleições, pesquisadores apontaram como a cobertura televisiva e as escolhas editoriais podem ter influenciado o resultado das urnas. Casos de edições de reportagens que distorciam fatos também foram alvo de contestações públicas e pedidos de retratação. E as novelas? Elas foram palco tanto de avanços, ao trazerem para o debate público temas como saúde, racismo e diversidade, quanto de retrocessos, reforçando estereótipos. Mais recentemente, em crises políticas como impeachments, análises de especialistas apontaram alinhamentos editoriais claros, levantando um intenso debate sobre parcialidade. É crucial dizer, aqui, estamos nos baseando em fatos documentados, pesquisas acadêmicas e críticas feitas por observatórios da mídia. Filósofos e teóricos também nos ajudam a entender esse fenômeno.
Noam Chomsky, em seu livro A Manipulação do Consentimento, descreve como a mídia funciona através de filtros, como a propriedade do canal, a dependência de publicidade e a seleção de fontes oficiais, que juntos fabricam o consentimento da população. O pensador italiano Antonio Gramsci falava em hegemonia cultural, o poder que não usa a força, mas faz com que as ideias da classe dominante pareçam o senso comum, o natural. Já Michel Foucault descreveu o regime de verdade, mostrando como instituições, incluindo a mídia, produzem discursos que se tornam a verdade aceita pela sociedade. Os efeitos sociais disso são concretos. A forma como a mídia hegemônica enquadra um tema pode aumentar a polarização, já que grupos opositores se organizam em contranarrativas. A agenda pública pode ficar distorcida, priorizando o espetáculo do crime em vez de debater políticas públicas de prevenção. Vemos também uma pressão sobre instituições, como o judiciário, para que tomem decisões baseadas na exposição midiática, e não na lei. O resultado é uma cultura do espetáculo, que pode nos deixar anestesiados, diminuindo nossa capacidade de pensar criticamente. Mas é preciso equilíbrio. A Rede Globo também foi responsável por um jornalismo investigativo de alta qualidade, com grandes reportagens que trouxeram à tona escândalos de corrupção e marcaram a história do país. A grande mídia não é um bloco único. Existem jornalistas críticos e correntes diversas dentro dela. E, claro, nós, o público, também temos nossa parcela de responsabilidade, pois o consumo consciente de notícias é fundamental. Então, o que podemos fazer? A solução começa com a educação para a mídia desde a escola. Precisamos estimular a pluralidade de vozes, apoiando a mídia local, independente e comunitária. Devemos exigir transparência editorial dos grandes veículos para que saibamos quais são seus critérios e potenciais conflitos de interesse. E na nossa prática diária, o mais importante, verificar fontes, diversificar nosso consumo de informação e, acima de tudo, pensar de forma crítica sobre o que vemos e ouvimos. A mídia tem poder, e onde há poder, é preciso vigilância. Entender os mecanismos da maior fábrica de narrativas do Brasil é o primeiro passo para recuperar a autonomia da nossa própria opinião. Questione. Busque múltiplas fontes e nunca aceite que uma só voz dite a versão única da realidade. Se você gostou desta análise, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Obrigado e até a próxima.